Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é quarta-feira, 25 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Twitter na Copa do Mundo. No quadro Conectados de hoje, uma reportagem fala sobre as mudanças que a rede social realizou para o Mundial de Futebol. No estúdio, você confere uma entrevista sobre como eventos como a Copa do Mundo movimentam um segmento de economia criativa. Saiba também por que a lâmpada incandescente vai desaparecer do mercado. E você fica ainda por dentro da previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Iores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Rodrigo, é tempo de Copa do Mundo e por trás de grandes eventos como esse existem bons profissionais, mas também toda uma indústria envolvida, né? Como é o caso da indústria criativa, que envolve aí diferentes áreas, diferentes competências, como da comunicação, da gastronomia, até da moda. É interessante, Vanessa, porque as pessoas olham, por exemplo, pela televisão esses eventos e não imaginam quanta gente trabalha atrás disso, né? Então, para saber mais sobre isso também, quem melhor, né, para falar sobre isso, que é a professora Ana Guimarães, que é decana da Escola de Indústria Criativa da Unicinos, que está conosco hoje. E, decana, está tendo Copa, então? Com certeza, e na verdade já está tendo Copa há muito tempo, né? Se a gente pensar em todo esse preparo e até no despreparo do Brasil em certos aspectos, é alguma coisa que vem de pelo menos desde o momento em que a Copa foi anunciada como tendo a sede do Brasil, né? Isso passa poderia dizer assim, ó, os 13 cursos que fazem parte da Escola de Indústria Criativa poderiam estar envolvidos desenvolvendo projetos específicos para a Copa. A Copa, como a gente vê na televisão esses dias, não é só o momento do esporte, né? O esporte não é indústria criativa, mas tudo que está envolvido junto com ele é indústria criativa. Passa pela hotelaria, passa pela gastronomia, passa por toda a moda fashion que aparece agora nesse momento de Copa, né? São as perucas coloridas, são os óculos diferentes, enfim, até as fantasias colocadas e toda a coreografia que é feita no estádio de futebol, né? Tudo isso faz parte da nossa indústria. E muitas vezes a gente nem imagina, né, Rodrigo? É verdade, é interessante. A gente vê, por exemplo, pessoas vestidas até de iogurte grego. Foi visto isso, né? O pessoal é bem criativo também. Não, aí tem um marketing direto perfeito, né? Porque o iogurte grego está fazendo um enorme sucesso no Brasil hoje, né? Então, exatamente. E qual modelo de comunicação, então, professor, é efetivo que a gente pode tirar de algum case que aconteceu na Copa do Mundo, que a gente possa, então, dar como exemplo para os nossos telespectadores e ouvintes? Eu acho que a gente tem vários tipos de comunicação aqui envolvidos e que é interessante. É desde aquela comunicação bem tradicional, por exemplo, uma das coisas mais impactantes que houve em Porto Alegre com respeito à Copa do Mundo foi a caminhada do gol, né? O caminho do gol, o caminho da Copa, que trouxe de volta o centro de Porto Alegre, colocou o centro de Porto Alegre. Isso tudo é alguma coisa voltada para um planejamento urbano, para um design estratégico, de colocar o centro, voltar ao centro como centro da Copa do Mundo em Porto Alegre, dali partir e verificar o rio, né, que é alguma coisa que Porto Alegre está normalmente de costas para o rio, acompanhar o rio e chegar no Beira-Rio, né? Esse estádio maravilhoso, afinal de contas eu sou colorado. Somos, ótimo. Eu tô do contra aqui. E chegar no estádio e encontrar um estádio em ótimas condições, né? Então, nesse sentido, essa questão, que é uma questão simplesmente de um planejamento, né? De um design dessa caminhada, foi uma coisa bastante impactante. E a gente tem todo um outro tipo de relação, que é a relação dos aplicativos feitos para a Copa, né? A rede RBS desenvolveu os Fanáticos na Copa, que é um aplicativo bastante interessante. A gente tem o portal da Copa, que o governo desenvolveu e que tem desde o como se relacionar com os voos, né? Saber se o voo está atrasado, se está na hora, enfim, todas as indicações necessárias para o turista. Então a gente tem uma série, né? Até a própria FIFA FanFest, né? Da cidade também ter parceria com a FIFA para reunir eventos, as pessoas poderem assistir os jogos nesses espaços. Também é um outro movimento nesse sentido que está comunicando, né? E há por trás de tudo, e que eu acho que está fazendo o grande sucesso da Copa, o povo brasileiro,
que é a gentileza com que o povo recebe, realmente a facilidade que tem de se comunicar, não importa a língua que seja. Isso é interessante, na verdade, que as pessoas falavam antes da Copa, né, que o Brasil talvez fosse, os brasileiros viriam com maus olhos por causa do momento que a gente vivia. E qual foi, a senhora acha, o ponto de virada para que as pessoas aceitassem a Copa do jeito que a gente está vendo acontecer? Eu acho que houve um momento muito interessante anterior à Copa, que foi o momento do protesto, né? E esse momento do protesto, que é um momento que trouxe um slogan que me parece que também comunica muito essa questão, era a relação queremos educação FIFA, queremos saúde FIFA, né? Então, esse padrão FIFA de qualidade, ele ficou muito registrado para o brasileiro. Aqueles movimentos foram importantes num determinado momento, depois eles acabaram desandando para um campo que a gente não gostaria de ter visto, que foi o campo de vandalismo, e acabaram se esvaziando. E esse esvaziamento e, ao mesmo tempo, esse sentimento que o brasileiro tem com relação ao futebol mudou à medida em que a Copa foi acontecendo, né? Então, todos nós, na verdade, nos sentimos hoje dentro da Copa, né? Com vontade de ver agora a Argentina. Enfim, nós estamos vivendo realmente o momento Copa. Só que a diferença disso, eu acho que foi muito... E esses movimentos trouxeram uma relação mais difícil com a Copa. E isso foi bom. Eu acho que trouxe um momento de reflexão para o Brasil importante. E a gente vê isso no seguinte contexto. A bandeira do Brasil, né? Eu imagino a outra Copa, eu lembro da outra Copa, e de como na última Copa, que foi de 2010, né? Como os carros estavam muito mais enfeitados com bandeiras brasileiras. As próprias casas, os locais públicos estavam muito mais... As cidades também estavam mais enfeitadas. E isto foi bastante esvaziado. Agora a gente começa a ver mais, né? A gente pode destacar isso como algo negativo disso tudo? Então, quer dizer, a gente trouxe aí tantas ações positivas. Tem alguma coisa negativa para a gente poder mencionar também? Eu não acho que seja negativo. Eu acho que é muito importante que o brasileiro reflita. Que a gente deixe de ser só festa. Festa é super importante, faz parte do nosso temperamento e é bom festa. Mas o futebol não pode ser o ócio do povo, né? O ópio do povo, ele não pode enganar o povo. A gente tem que estar muito alerta para o que está acontecendo no país e poder, então, passar do momento da Copa, colocar na balança os pontos fortes, os pontos fracos, né? Colocar na balança aquilo que está escondido, aqueles entulhos, digamos assim, os entulhos em volta do Beira-Rio, por exemplo, né? O que fazer com eles, quer dizer, não deixar que passou a Copa, então eu esqueço todo aquele movimento. Até para manter essa energia positiva também, porque a gente vai ter Olimpíadas daqui a pouco, em 2016. A senhora acredita, professora, que esse legado ele vai se manter até lá? Eu acho que sim, e o mais importante de tudo é aprender nas Olimpíadas a não cometer os erros que estamos cometendo aqui, os entulhos escondidos, né? As Olimpíadas, elas teriam que seguir realmente um cronograma muito mais apertado do que a Copa, até porque as Olimpíadas estão concentradas num único local. Num certo sentido isso é mais fácil, mas as Olimpíadas vão exigir do Brasil a construção de estádios bem diferente do estádio de futebol, que é alguma coisa que faz parte da nossa cultura, né? Bacana, professora. Bom, bacana o papo também. Quem quer saber mais sobre a Escola de Indústria Criativa, tem o site que dá para acessar, que é unicinos.br/escola-indústria-criativa. Muitas informações sobre essa escola. É sempre bom aprender mais, né, Rodrigo? Exatamente. Professora, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Pelas informações. Até a próxima. É ótimo, e a Escola de Indústria Criativa está sempre aberta para quem quiser conhecer mais sobre ela. Obrigada. Muito obrigado. A seguir, no Conexão, você vai conferir o quadro Conectados com uma reportagem sobre o Twitter e a Copa do Mundo. É um instante só, a gente já volta.